Desde o início dos problemas nos Estados Unidos, Lula tem dado sucessivas declarações otimistas, como a que fez no sábado passado no ABC Paulista. De que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Critica o excesso de otimismo do presidente. Como a receita vai despencar, é necessário que ele comece a pensar imediatamente em corte de gastos. Este economista concorda. O gasto do dia a dia, custeio, programas de duração continuada, pessoal, tudo isso vai ter de diminuir. As rádios, as emissoras de TV, a mídia em geral dá o alerta. Avisa que um maremoto de grandes proporções já foi detectado em seu epicentro e se aproxima. No entanto, o que faz a Defesa Civil, o que faz o sistema de alerta? Emite um recado contrário, tranquilizador. Diz que não se trata de tsunami, é apenas uma marolinha que vem vindo aí. O presidente criticou os que defendem cortes de despesas e reiterou que o governo manterá os investimentos, mas que vai controlar os gastos com a máquina pública. Nós não vamos investir nenhum centavo em custeio, enquanto tiver dificuldade. Mas vamos investir todos os centavos possíveis em coisas produtivas, em coisas que possam gerar empregos, em coisas que possam gerar distribuição de renda, salário e poder de compra do povo brasileiro. O governo vai dar uma mãozinha para aumentar as vendas de carros, as exportações e o crédito dos empresários. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, o ministro da Fazenda anunciou ainda que vai acelerar a devolução dos créditos tributários das empresas. Já a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o governo vai continuar a investir em obras do PAC, avaliadas inicialmente em 504 bilhões de dólares. As medidas foram elogiadas por empresários. O presidente Lula, mais uma vez, se mostrou otimista e com discurso afinado com o do ministro da Fazenda. Eu acho que vocês vão ter surpresa. Quem está apostando em crescimento muito baixo em 2009 pode quebrar a cara. Os analistas que tomem cuidado. Inteiramente na contramão de todo mundo. Todo mundo desesperadamente adotando aquelas medidas que a gente sabe que são as únicas possíveis. Mas nós não fizemos isso. É pouco provável que na eleição do ano que vem nós tenhamos uma situação de bonança. Nós vamos estar numa situação complicada, provavelmente. Não é o que eu desejo, não é o que ninguém aqui deseja. Aliás, se tem uma característica do PSDB, eu posso falar isso sem nada de gabolice, é não jogar no quanto pior melhor. Nós não sabemos jogar no quanto pior melhor. Felizmente, o povo sabe como mandar o seu recado. A queda de popularidade no prestígio do presidente da República é um indicador. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Marolinha porque não afeta a ele. Produção da indústria desaba. É a maior queda desde 91. Má administração aí do governo. Crise avança com desemprego. Primeira coisa foi mandada embora. E o governo Lula atrasa as obras do PAC. É só falação e pouco trabalho. Governo Lula. Muita marola, pouco trabalho. Democratas. Compromisso com o Brasil. Não está errado. É um erro de análise econômica. É erro. Às vezes o engenheiro constrói uma ponte e a ponte tem um defeito, né? Às vezes constrói um avião, o avião tem um defeito. No caso, eles estão errando. É falta de formação sólida e de experiência de conhecimento econômico. Candidato José Serra, gostaria de saber o que você pretende fazer em relação aos impostos. Você pretende aumentar, abaixar impostos, ou você pretende dar políticas de incentivos fiscais, que nem o PT fez quando viu a crise financeira e abaixou? Olha, em primeiro lugar, nós demos sim incentivos fiscais em São Paulo durante a crise. Incentivos fortíssimos. E, ao mesmo tempo, aumentamos o investimento público, que ficou no nível mais alto da história, e a combinação desse investimento com os incentivos que nós demos incentivos fortes do ICMS, permitiram criar, na época, garantir 1 milhão de empregos. Essa foi uma contribuição que o Estado fez na época da crise. Alguns governos estaduais, enquanto nós estávamos baixando as alíquotas
de IPI, eles estavam implantando o que se chama de substituição tributária. O que é substituição tributária? Significa você pegar o tributo que está ao longo da cadeia produtiva e puxá-lo para o início da cadeia produtiva. Ou seja, no início do processo, você antecipou o imposto a ser pago. Você tirou capital de giro das empresas. Os empresários, tendo que pagar esses impostos antecipadamente, eles não repassaram para os preços a totalidade disso aqui. Isso foi feito em São Paulo e em outros estados, e eu vou conversar com os governadores, não é? Porque, de certa forma, eles se aproveitaram. Veja, a tributária é um mecanismo legítimo, tecnicamente correto, porque ele combate a sonegação. É um expediente correto, porém, feito no momento errado. A coletiva do ministro da Fazenda, ao lado do número 1 do FMI, começou com Mantega dando um recado. A economia brasileira hoje está muito bem, principalmente no tocante aos demais países do mundo. A economia brasileira é uma das que está em melhores condições, é uma das poucas que enfrenta questões de crescimento e não questões de estagnação e de desemprego. Dominique Strauss-Kahn concordou. Disse que o país enfrentou a crise econômica com corte de gastos e impostos, mas também com um programa de crescimento. A receita, de acordo com o diretor-presidente do FMI, deve ser seguida pela Europa, que enfrenta turbulências econômicas. Para Kahn, as políticas implantadas pelo país são corretas e deveriam ser copiadas por outras economias. E quando reagiu, reagiu mal. Agiu na contramão de todos os países do mundo. Inteiramente na contramão de todo mundo. Todo mundo, desesperadamente, adotando aquelas medidas que a gente sabe que são as únicas possíveis. Mas nós não fizemos isso. Aqueles burros de circo pobre, o espectador falava número 4 e o burro dava 4 batatas no chão. Embuste ou não, os jornalistas perguntaram. Um lado, o governo põe o pé no breque e o Ministério da Fazenda põe o pé no acelerador. Pelo menos essa é a sua O risco é o carro rodopiar. Quer dizer, o que o samba do crioulo. É uma contradição completa. Pode quebrar a cara. A verdade é que o PIB de hoje demonstra que a economia brasileira está se recuperando. Mas demonstra também que ele só caiu do jeito que caiu, porque uma parte da sociedade brasileira entrou em pânico, porque acreditou mais nas manchetes de jornais do que naquilo que a gente falava que ia acontecer neste país. Tem gente que desativou totalmente qualquer investimento. Teve gente que deu férias coletivas no mês de dezembro. Teve gente que deu férias coletivas no mês de janeiro. E eu acho que foi um erro de pessoas que preferiram acreditar, muitas vezes, numa mentira bem contada, do que acreditar numa verdade nua e crua que estava acontecendo. Este país realmente estava mais preparado que todo o mundo desenvolvido para enfrentar a crise econômica. O futuro presidente vai ter que enfrentar a pressão da política nacional e internacional. E vem muita pressão por aí. É por isso que eu vou votar no Serra. Vou me dar segurança. Porque dele eu sei o que será. Está errado. Vocês pensam que vocês pensam, mas quem pensa sou eu.